Seja muito bem-vindo, aluno agora do terceiro ano do ensino médio. Aqui, professor Luiz Fernando, para aula de língua portuguesa, para aula de redação. Você, fera, que vai fazer o Enem esse ano, que está produzindo as redações, produzindo texto, lendo bastante. A gente sabe que a gente não consegue escrever se a gente não tiver o hábito, verdade? A partir de agora, a gente continua o tema da nossa aula de segunda-feira, que é a quarta competência da redação do Enem, não é isso? A quarta competência que trata dos mecanismos de coesão textual. Eu quero fazer para você o mesmo convite que eu fiz para os alunos do primeiro ano, os alunos do segundo ano. Então não poderia deixar vocês de fora, é óbvio. Hoje, a partir das 7 horas da noite, eu e a minha amiga a professora Joyce estaremos em uma live muito especial sobre literatura pernambucana. Selecionamos 4 grandes escritores de nossa literatura pernambucana: Manuel Bandeira, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Nelson Rodrigues. E nós vamos trabalhar detalhadamente o perfil das obras desses autores. Vamos falar do momento histórico, vamos falar da vida desses autores e da forma que o Enem e os vestibulares cobram questões sobre esses autores. Então, hoje, 7 horas da noite, às 19 horas, lá no meu Instagram, você não pode perder. Compartilha para todo mundo e eu vou estar junto com a professora Joyce esperando você, ok? Se ainda não tem o Instagram? Não tem o Instagram? Olha aqui, ó, @Luiz_LP3. Você não pode deixar de assistir a essa live hoje maravilhosa sobre literatura pernambucana. Eu estou esperando você, tá bom? Pessoal, vamos se atentar agora. Aula de redação, quarta competência, uma competência extremamente importante. É a competência que fala da coesão textual, os mecanismos de coesão textual. Se você perdeu a primeira aula disso, vai lá no nosso canal do YouTube, volta lá. A aula foi a aula de segunda-feira, tá? Olha lá, ó, análise do gênero dissertação escolar, mecanismos de coesão e tipos de argumentos. Então, não deixa de assistir a primeira aula, fazer suas anotações e a gente começa já falando desses tipos de argumentos. Olha só, a gente sabe que a redação do Enem ela vale de 0 a 1000 pontos, não é isso? São 5 competências, a gente precisa estar atento e para cada competência, nós temos uma pontuação que vai de 0 a 200 pontos. O ideal, lógico, é que a gente consiga, acertar, fazer 200 pontos em cada competência e cheguemos ao 1000. Esse é o nosso propósito. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei algumas redações que tiraram nota 1000, nos últimos anos. E aí a gente vai ler um pouco dessas redações e eu vou comentar a forma que essas redações foram elaboradas, tá bom? E a gente vai debater em cima dos elementos de coesão textual, que compõem a quarta competência, tá bom? Então, a partir de agora, eu quero que você se ligue. Eu coloquei tudo bem colorido para a gente poder identificar algumas informações. Então, eu quero que você tire foto, dê o print, porque, afinal, redação é peso. A gente sabe que redação é peso na hora do Enem, na hora de qualquer concurso, na hora do vestibular, tá bom? Então, como tirar o 1000 da redação? Vamos garantir esse 1000? Vamos lá? Tá com dúvida? Quer fazer sua pergunta? Aninha, joga na tela o WhatsApp. Joga na tela o WhatsApp para essa galera. Vai mandando pergunta. Se não quiser mandar pelo Zap, manda aqui, ó. Fala comigo no Instagram, @Luiz_LP3, @LuizFernando.redação. Tô esperando a tua dúvida, tá bom? Eu vou ler tua dúvida ao vivo, agora, aqui no ar, tá bom? Agradecer a toda essa equipe maravilhosa ali atrás das câmeras, o pessoal que tá aqui com as intérpretes de Libras também, professor de matemática, daqui a pouco ele vem, professor Anthony, daqui a pouco tá chegando com a última aula dele de matemática e a gente vai começar. Chega de enrolação, vamos lá. Tá na sua tela, olha só, caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. Olha lá, ó. Perceberam? Um tema extremamente importante,
um tema que nesse ano, eu não me lembro, acho que foi 2018, meu Deus. Eu não me lembro, 16, 2018, eu não me lembro qual foi o ano. Agora, o que eu me lembro é que nesse ano nós tivemos 2 Enems. Então foram 2 temas de redação. Esse foi o primeiro, caminhos para o combate à intolerância religiosa no Brasil. E no mesmo ano nós tivemos caminhos para o combate ao racismo no Brasil, tá? Antes da gente começar a analisar a redação, tem umas palavras aqui que são super importantes. Primeiro, a palavra caminhos. A palavra caminhos, ou seja, meios, formas, métodos, né? O próprio tema de redação já faz com que a gente pense, a própria proposta, né, de redação já faz com que a gente pense na solução do problema. E aí a gente precisa lembrar que lá na última parte da redação, lá no último parágrafo, lá na conclusão, o Enem exige que a gente crie uma proposta de intervenção, uma solução para o problema, ok? Outra palavra super importante, ó, combate à intolerância. Perceba que o Enem não vai trazer aí caminhos para o fim da intolerância religiosa. Seria ótimo, né? Mas aí é o combate. Porque, na verdade, né, a gente sabe que por haver muito preconceito, essa ideia de o fim da intolerância religiosa, né, é algo que generaliza ou algo aparentemente fora da realidade. Então, caminhos para o combate à intolerância religiosa. Onde? No Brasil. Tá? A palavra principal aqui, ó, caminhos. Intolerância são palavras-chave importantíssimas, ok? E aí, o Enem também faz uma coisa que eu particularmente gosto muito, que é a parte geográfica, né? Ele diz o lugar que a gente vai trabalhar, ou seja, essa discussão sobre a intolerância religiosa, né? O combate a essa intolerância será no Brasil, ok? E aí eu trouxe aqui para vocês, olha, algumas coisas interessantes em relação aos elementos de coesão textual, né? Temos aí a introdução, ok? Temos aí a harmonia, né? Dos períodos, aí logicamente o primeiro parágrafo, né? E aí a gente vai fazer uma pequena análise e mostrar isso para vocês, tá bom? Então nós temos aí, ó, no limiar do século XXI, vírgula, perceba que essa expressão, ela inicia o texto, é uma expressão adverbial, né, indicando lugar, indicando tempo, né, tempo, século XXI, desculpa. Mas é uma expressão adverbial, tá? Então nós temos uma vírgula, porque geralmente, né, começa-se com a expressão adverbial de lugar. No Brasil, né, ou no país, aí eu já fiquei com isso na cabeça, mas aqui no limiar do século XXI, dá uma ideia de tempo, temporalidade, vírgula. A intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Veja que interessante, verbos, né, de ação. Ó, o Brasil foi convidado a administrar, combater, resolver. E aí nós temos ali, ó, o primeiro período do texto, o ponto final. Uma dica que eu sempre dou ao pessoal, aos alunos de redação, tanto lá da escola, um abraço a todos os meus alunos, ao pessoal do curso, eu sempre digo, períodos curtos, objetividade. A redação precisa ser concisa, direta, não prolixa, sem enrolação, sem prolixidade. E aí, olha, o início do segundo período, ainda na introdução, olha lá, por um lado, vírgula, perceba, por um lado é um elemento de coesão textual. Por que, Luiz? Ele está articulando o que foi dito, olha, no período anterior, com as próximas informações que estão por vir. Então, olha, se eu coloco por um lado, obviamente eu tenho que colocar por outro, não é verdade? Ó, por um lado e depois por outro. O nome disso é paralelismo sintático. Paralelismo sintático. Eu tenho duas expressões coesivas, eu tenho dois elementos de coesão textual que estão fazendo aí a articulação dos meus períodos. Isso, gente, vale muito na hora da quarta competência, tá bom? Por um lado, o país é laico
e defende a liberdade ao culto e à crença religiosa. Lembrando que o Brasil é um país laico. Nós não temos uma religião oficial, ok? Por isso, não só por isso, mas sobretudo por isso, todas as religiões devem ser respeitadas. A laicidade do Estado defende exatamente isso, que o nosso país, o Brasil, não tem uma religião oficial. Isso é muito importante, tá bom? Olha aí, ó, por um lado e depois aqui, ó, começando o terceiro período do parágrafo. Por outro, vírgula, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Ponto. Perceba que a minha introdução, a introdução desta redação, ela é formada por ela é constituída por 3 períodos curtos. Lembrando que a organização desses períodos é o que a gente chama de parágrafo. Então, na sua tela você vai ver, olha, o primeiro período termina no verbo resolver, no primeiro ponto final. O segundo período, na palavra religiosa, o segundo ponto final. E o terceiro período, na palavra intolerantes, é o terceiro ponto final. Ok? E aí a gente vai agora para o desenvolvimento. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças, e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Que introdução, ou melhor, que início de desenvolvimento top. Show de bola, gosto. Dá para analisar muita coisa aqui. Primeiro de tudo, perceba que quem produziu essa redação e tirou o notaço, tirou o 1000, né? Parabéns a quem fez. Se um dia a pessoa assistir esse vídeo, que coisa boa, né? Um notaço, a redação está sendo analisada a nível estadual, que coisa boa, né? Então você perceba, a pessoa que elaborou esse texto, ela é objetiva, né? No primeiro período, ó, sem prolixidade, sem arrudeios. Detalhe, no primeiro período do desenvolvimento, que a gente chama de D1, né? Você perceba que a gente tem aí a Constituição Federal de 1988 sendo citada. Olha aí, professor, olha a segunda competência que a gente já trabalhou, olha, sendo feita aqui, ó, relacionar o nosso texto com uma outra área do conhecimento. Eu estou citando a lei, percebe? Se ele quisesse colocar aqui Constituição Federal de 1988, teria problema? Não, mas a gente sabe que a última reforma na nossa Constituição foi no ano de 1988, né, que ela é dessa data, tá bom? E aí ele continua, ó, nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Importantíssimo. Olha lá, nós vimos na aula de ontem que há elementos que fazem retomadas dentro de um texto, né? São elementos anafóricos. As anáforas que fazem retomadas dentro do texto, né? Retomadas de elementos já citados anteriormente, né? E aí, o que é que acontece? Eu tenho aí este exemplo. Veja, o nesse é a união de uma preposição em mais um pronome demonstrativo. Esse, em mais esse. Nesse contexto, nesse cenário, na verdade, né? Então, esse nesse aqui é um elemento de coesão textual entre o primeiro período, que termina na palavra religiosa, e o segundo. Percebe? Então, é por isso que nós temos a palavra coesão. Coesão é isso, é junção, é articulação. Tá? É por isso que existem classes gramaticais super importantes para a coesão textual. Conjunções, preposições, pronomes, é o que a gente está vendo aqui, alguns advérbios, beleza? Substantivos, eu posso utilizar um substantivo para substituir um outro termo que tem o mesmo sentido, né? Palavras sinônimas, isso é muito importante, isso garante
os 200 pontos da quarta competência. Beleza? Ainda na sua tela você vai acompanhar. No final, a ideia de conclusão dessa linha de pensamento do D1, percebe? Assim, né? Poderia ser um portanto, poderia ser um dessa forma, tá? Mas ele aí foi ainda mais objetivo. A pessoa que escreveu, né, foi ainda mais objetiva. Ó. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é um motivo de preocupação. E aí a gente vê a problemática sendo trabalhada, né? Luiz, no lugar desse assim, eu poderia colocar também um logo? Poderia. Logo, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Olha só, pessoal, se liga nisso. A palavra Brasis está em aspas. Por quê? Porque ela não existe. A palavra Brasis é um exemplo de neologismo. É a criação de um termo. E quando a gente faz isso na hora da redação, o uso da aspas é obrigatório. Vou repetir para vocês. A palavra Brasis foi colocada aí de forma proposital. É para dizer que dentro do nosso país existem diversos Brasis. Existem diversas culturas. Estou falando aí, posso enquadrar aí, né? Já que o tema é religião, aí são várias religiões, mas eu posso enquadrar aí a gastronomia, que vai variar de acordo com cada região, a música, a dança, o sotaque, não é isso? Então, quando o autor ou a autora desse texto, eu não sei, né? Não tem o nome, né? Mas a pessoa que produziu esse texto, ela coloca Brasis, é uma palavra que é um neologismo, ou seja, é a criação de um termo novo, ok? Se você vai ao dicionário, você não vai encontrar Brasis, não existe isso, tá bom? Mas que dentro desse contexto tem uma representação muito importante, muito significativa, porque na palavra Brasis está englobando exatamente os aspectos multiculturais do nosso país. Beleza? Continuando. E aí a gente vai, ó. Paradoxalmente ao Estado laico, lembrando que a palavra Estado vai estar com letra maiúscula, isso é importante. Aqui também ele colocou, ó, a pessoa colocou lá embaixo, ó. Laicidade do Estado. Tem que estar com letra maiúscula. Por quê? Porque estamos falando do país Brasil. Não estou falando de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia. Não estou falando disso. Estou falando do país, do Estado maior. Então, é com letra maiúscula. Ah, Luiz, isso é uma bobagem. É não. Na hora da correção, a banca vai atentar a esses detalhes. Por uma bobagem, você pode perder pontos na hora da tua redação. Tá bom? Então, olha, a segunda parte do desenvolvimento, olha lá. Paradoxalmente ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Ponto. Repito mais uma vez, período curto, objetividade. E agora, ele vai comprovar o que ele está dizendo, trazendo dados estatísticos. Eu sempre defendo essa ideia. Se você sabe, né, se você tem noção de dados, né, de pesquisas que são verdadeiras, se você tem acesso, né, se você aprendeu dados estatísticos para fundamentar a tua redação, eles são muito bem-vindos. Traga sim dados estatísticos para a sua redação, ok? Mas atenção, olha aqui para mim. Vou até me aproximar de você. Presta atenção. Você só pode trazer esses dados se eles forem verdadeiros. Ok? Vou repetir. Verdadeiros. Não invente. Não saia colocando número adoidado na sua redação. A matemática, ela é muito bem-vinda.
Abraço ao professor Walter, ao professor Antônio, que estará aqui daqui a pouco, meus amigos da matemática. Ela é muito bem-vinda dentro da redação, desde que os números sejam verdadeiros. Não vá criar achando que o corretor da banca não vai pesquisar. Ele vai atrás para saber se aquilo é verdadeiro, tá bom? Então, os dados que estão sendo trazidos aqui são dados reais, ok? E aí, o que é que o autor do texto vai fazer? A pessoa que produziu esse texto vai fazer? Vai colocar um elemento coesivo. Olha ali, segundo dados do Instituto de Pesquisa, de acordo com... Eu poderia utilizar também, uma expressão que dá a ideia de conformidade. Conforme dados do Instituto de Pesquisa, percebe? Esse segundo aí, eu posso substituir por de acordo com, tá? Eu posso substituir por conforme, beleza? Preste atenção, tira foto dessa tela, vai lá, aprende direitinho, manda tua dúvida pro WhatsApp, joga o WhatsApp, Aninha, por favor, que eu quero que você vá lá no Instagram, me marque nas redes sociais com essa tela aí, para eu saber que você está estudando redação, está anotando tudo, beleza? Me marca lá no Instagram que eu vou repostar vendo você tirando print, mostrando que você está aprendendo a fazer redação aqui no Educa PR, beleza? Tela cheia para todo mundo, olha lá. Pode mandar o print também para o WhatsApp que a gente joga na tela e manda um abraço para vocês. Então, segundo dados, de acordo com dados, conforme dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa. E destas, olha lá, olha o pronomezinho retomando ali, as denúncias. Olha lá. E destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Ponto. Mais uma vez, colocou a ideia, comprovou, ponto final, objetividade. E aí, ele agora está trazendo a informação de que os fiéis que mais sofrem preconceito, que tem mais problema em relação à intolerância religiosa, são os fiéis de religiões afro-brasileiras. E aí a gente já tem um outro problema sendo discutido, percebe? Que é o problema do racismo. Se as religiões, e aí vem um questionamento, viu? Olha para mim, acho que eu já falei sobre isso aqui, mas será que haveria tanto preconceito com as religiões de matriz africana se não tivesse o racismo? Será? Se fosse uma religião cujo público fosse majoritariamente branco, será que teria preconceito? Será? Será que aí não tem um problema também racial? Cabe a gente ler, pesquisar e discutir sobre isso, ok? Não é um problema apenas a religião afrodescendente. Das religiões de matriz africana, não é só isso. Nós temos o problema do preconceito racial que acompanha a história do nosso país. É o lado triste, um dos lados tristes, talvez o lado mais triste da história do Brasil, que foi o período escravocrata. Beleza? Então é importante que a gente saiba disso. O problema não é só o preconceito, a intolerância religiosa. O problema também é étnico-racial. Ok? É por isso que a criação de políticas públicas é tão importante para que haja inclusão, tá bom? Mas se eu for falar sobre isso, a gente só sai daqui depois do Jornal Nacional, tá bom? Mas cabe essa reflexão, sim. Na sua tela. Partindo dessa verdade, olha lá, o dessa verdade, é um elemento que está retomando o período anterior, tá bom? Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. É verdade. Olha o que ele está trazendo. Tá? Ele está trazendo essa relação de causa e de efeito. Tendo como base essa verdade desses dados, tá? A gente tem esse abismo entre oprimidos e opressores. Gente, infelizmente, eu tenho que encerrar a aula, mandaram encerrar. A gente vai continuar falando de redação, te espero hoje na live às 7. Cheiro e até a próxima.